sobre essa tarde. A primeira não veio, perdeu, ponto. Quem pôde vir não veio, perdeu. Porque foi um momento assim grandioso de comunhão com cada um dos irmãos. Amém? A segunda coisa foi que eu parava assim dentro de toda aquela euforia que eu estava. Vamos lá, queridos, vamos lá. Por favor. Dona N veio toda assim, hein, Dona N? Ó, se colar aí, eu vou dizer uma coisa, hein? Nem a rainha de Sabá. Tá vendo? Cadê os meninos do louvor? Foi beber água. Então vamos lá, falar em água. Uma coisa que me chamou muita atenção ontem, além da participação dos irmãos, além do empenho, além da liderança, né? Da aplicação aí da galera que estava envolvida em maior ou menor grau, mas na produção e execução do projeto dessa comunhão entre as células, é que o objetivo não era que cada célula fosse representada, mas que a gente tivesse uma comunhão de verdade. E foi interessante, porque o único momento que eu vi a gente fazer assim, a célula tal, foi na hora que nós fizemos a foto. Depois era um corpo só. Era uma só igreja. E foi interessante porque assim, eu sou muito observador, né? Eu fico procurando o que Deus está fazendo ali nos detalhes. E aí quem não conhecia muito, conhecia pouco, quem era grande, quem era pequeno, criança, jovem, adulto. E aí você observa o que é a comunhão, né? Isso não é minha pregação hoje não, tá, gente? É só que é uma fala do momento de ontem. É que ao escolhermos estar juntos, bastou estar junto. Ao escolhermos fazer o melhor para o outro, bastou estar juntos. Ao decidirmos estar aqui, independente de, nós compartilhamos um momento extremamente grandioso. E assim, quem ensinou a criança a se relacionar com o jovem se relacionar com a criança se relacionar com o adulto com... Ninguém precisou dirigir nada, perceberam? E no final, para mim, foi assim, quando bota a mesa, né? Botou a mesa, a coisa vai para outro nível. A mesa foi farta, deliciosa, tudo estava assim, impecável. Esse é o problema, né? Que aí você quer comer um bocadinho de cada coisa. Esse tem que ser, assim, segurar o pecado da gula, né, irmão? E aí, depois eu vi os meninos jogando vôlei, aí começou alguns jovens. Aí daqui a pouco tinha uns pouco menores lá no meio. Daqui a pouco tinha uns pivetes no meio. Aí daqui a pouco começou a ir uns adultos no meio. Aí eu parei e falei assim, cara, a gente só precisa oportunizar o momento e ter um coração disposto a ir. Porque quando eu vou, o ambiente está propício, a comunhão acontece. Sai daqui, pivete, você é pequeno. Ninguém fez isso. Não, você é velho, não vai... Ninguém fez isso, foi interessante. Como o propósito governou sobre o movimento. Qual era o nosso propósito? Comunhão. Qual foi o movimento? Comunhão. Tinha uns caras assim, né, meio brabo, né, querendo entrar na mente das pessoas. Tinha um pastor meio doido gritando do outro lado, parecia criança. Luciné parecia que tinha 5 anos. Cara, isso é muito de Deus. Não sei para vocês, mas isso para mim é curativo. Isso para mim é vida.
Isso para mim revigora a minha fé, minha vontade de pregar, minha vontade de continuar evangelizando, de buscar as pessoas, de trazer as pessoas para uma vida saudável, para uma comunhão saudável, para um momento que realmente enriquece o outro. E em alguns momentos ainda vi pessoas que não estavam lá, mas estavam sentadas um com o outro, e eu falei, ó, um já está curando o outro ali, porque já estão falando de coisas. Ó. Eu falei, até discipulado no meio da comunhão tinha. E eu fiquei assim, quando o povo foi embora, eu subi morto. E hoje ainda tinha que estar de pé 8 horas da manhã. Minha mulher, uma heroína, 7 horas da manhã, estava preparando um café, porque eu estava para receber um casal de pastores que nós estamos acobertando. Aí tinha que fazer discipulado com eles. Saíram daqui quase 1h30 da manhã, 1h30 da tarde. Começaram às 8 horas, saíram 1h30 da tarde. Mas é interessante, é o fluxo. Quando você está no propósito, você está cansado, mas você está no fluxo. Aí você vai. Então, queridos, que a gente pare e medite no momento que nós tivemos. Quem não veio, na próxima, venha. E quem veio na próxima, se jogue mais. Você gostou, né? Se jogar mais, tu gostou, né? Tá vendo? Criança só fala que vão brincar, bora. Né, Rani? Teve hora que Rani, como é que você falou, Rani, da mesa? Ser criança é muito bom, essa mesa tá muito gostosa. Aí eu olhei para a mesa, só tinha ela de criança, o resto era tudo adulto se matando em cima da mesa. Como é cachorro quente, bala, marshmallow. Então assim, muito obrigado vocês que estiveram conosco, de todas as formas. E que bom que vocês vieram, porque faz muito sentido. Faz muito sentido para a gente ver vocês desfrutando a parede da comunhão, do partir do pão, uns com os outros. Ontem eu tinha a perspectiva de que se eu fosse embora, eu sei que essa igreja ela ficaria. Ela ia passar por uma adequação, mas ela ficaria. E esse é o papel de um líder. Não é ser insubstituível, pelo contrário. É que se ele for embora, ele sabe que deixou uma igreja viva. Uma igreja que tem fundamentos, uma igreja que vão viver a palavra de Deus, que vão pagar um preço por ela. Amém? Então, parabéns para vocês. E daqui a 3 meses teremos a nossa próxima comunhão. Ou no final do ano vamos fazer outra, né? Que aí a gente faz o encerramento do ano com uma outra. Amém? Sem muitas delongas, você que tem o seu dízimo ou sua oferta, você pode depositar depois no gasofilácio. Nossos avisos, as células durante a semana. Quarta-feira temos discipulado online. Não é isso? Final de semana tem alguma coisa? Jantar de casais, né? Dia 30, jantar de casais e casados. Amém? Aí quem não é casado e casado, vem trabalhar. Ok? Simples assim. Amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor? Vamos lá. Abra sua Bíblia para mim, no livro de Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Efésios 1, 3. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como
filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu e os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Queridos, duas palavras, por duas vezes nesse texto, ele fala que Deus nos escolheu. Por duas vezes, ele traz a palavra escolha. A palavra escolher, ela, na sua etimologia, ela fala de seleção, selecionar. A palavra escolher, na sua etimologia, fala de preferência, que tem a ver com responsabilidade e tem a ver com, está ligado ao propósito. Esse texto ele é pesado até para a gente discutir, porque ele fala de transcendência e imanência de Deus, né, de toda a autoridade de Deus, de que Deus está em todo lugar e tudo está sob o governo de Deus. Mas não é essa a questão, eu vou fugir um pouquinho do original do texto hoje, porque eu quero mostrar algumas coisas para nós. Porque assim, a gente vê que bendito seja Deus nosso que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. E que nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É interessante que a gente observa aqui que é algo antes que o mundo fosse formado. Havia um lugar de bênção, havia um lugar de predestinação. Não a predestinação de todo mundo que nasceu. Não, estou falando de, se eu creio nisso, há um destino. Foi pré-determinado um destino para mim. E para você. Paulo está falando para ele e para nós que ouvimos o Evangelho. Amém? Todo mundo entende isso facilmente? Porque qual a grande nossa questão? Poxa, se Eva ia pecar, por que Deus deixou? Queridos, antes que o mundo fosse formado, antes que tudo fosse feito, o Senhor já tinha preparado o Cordeiro. Então, pela sua autoridade, pela sua vontade, pela sua benevolência, Deus sabia de tudo que ia acontecer. Deus não deu o controle de nada. E isso para o ser humano é difícil. Por quê? Porque o ser humano ele quer se relacionar com o poder de Deus. Que ele estala o dedo e está tudo resolvido. Mas olha que interessante. Se é antes da criação do mundo e ele nos elegeu nele, ou seja, há um desígnio, há uma vontade de Deus, antes do pecado, que nós estivéssemos aonde? Na sua presença. E isso muda tudo. O problema é que nós, quando pensamos nisso,
Nós pensamos em Deus a partir do que nós temos como conhecimento de quem? De Deus. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos obedecer a Deus. É como se a nossa mente, por causa do pecado, e assim o é, ela tivesse algo natural dentro dela que governasse ela, e tem, né, que é a alma. Que dentro de nós habita um espírito que tem uma alma e que tem um corpo. Né? A alma, que a Bíblia vai chamar de carne, ela luta contra o espírito, para que este não faça a vontade de quem? De Deus. E é interessante porque assim, todo homem ele tem um espírito. Muitas vezes ele não dá ouvido ao espírito. Ele não quer compactuar com o espírito, porque compactuar com o espírito é literalmente negar o quê? A sua alma. E aí esse conflito fica dentro de nós. E nós entendemos isso como algo que é uma punição. E eu vou te provar que na verdade não é. Pelo contrário, é uma grande liberdade de Deus. Mas o que eu quero trazer para nós hoje? Apesar de nós sabermos que nós temos bênçãos espirituais, que Ele nos predestinou, que Ele nos escolheu, eu posso perguntar assim então, qual é a escolha que você tem feito, já que Deus escolheu? Já que antes que tudo fosse formado, o Senhor já tinha escolhido algo. Boa pergunta. Se Ele já tinha selecionado, se Ele já tinha aqui, como diz a palavra, né, feito uma preferência, se Ele se responsabilizou por causa do propósito. É muito interessante que a Bíblia mostra que Deus fez um pacto com Ele mesmo. Que ainda que eu fosse infiel, Ele permaneceria o quê? Fiel. Isso mostra o nível de comprometimento de Deus com a sua escolha. Com o que Ele fez. Isso mostra a profundidade do amor de Deus, que ainda que eu não merecesse, Ele pegou o seu filho e colocou naquela cruz, sendo Ele a minha morte. Porque a gente lembra de Jesus na cruz como o pecado, mas a gente esquece que o pecado, porque nós nascemos em pecado, nós somos condenados à morte eterna. E ali Ele morre a minha morte eterna para que eu pudesse ter vida eterna. Mas eu entendo vida eterna muitas vezes como sendo a vontade de Deus ou como sendo a mão de Deus, o favor de Deus. O favor de Deus. E aí está o nosso grande problema. Deixa eu contar uma história que vocês vão entender onde eu quero chegar. Se eu pegar um macaco, né, que é o ser primitivo mais próximo que o ser humano, e não vou aqui defender criacionismo, criacionismo não é evolucionismo, que não é a minha praia, e nem é o que eu creio, e nós não somos mesmo, vou provar isso também agora. Mas se eu pegasse um macaco, que é o bicho mais primitivo que tem, e mais próximo ao comportamento humano, é impressionante que eu conseguiria pegar o macaco e fazer dele algo domesticável. Eu consigo pegar um macaco e dar a ele um treinamento para ele repetir exatamente o que eu quero. Então eu posso fazer um culto com o macaco. Por quê? Porque ele vai repetir a liturgia, a regra do culto. É o que eu quero. Eu ensino a ele, ele vai ter que repetir. E sabe o que é interessante? Ele repete. Aí sabe o que você faz para ele repetir cada vez mais? Você dá para ele algo que vai alimentar ele. Que é o condicionamento. Então o macaco vai lá, faz alguma coisa, ou você dá um estímulo punitivo, um choque, ou você dá alguma recompensa, uma banana, uma fruta, algo que o macaco goste. Quanto mais ele entende a punição e a recompensa, mais ele vai para onde? Mais ele vai repetir o certo para ganhar o quê? A recompensa. Olha que igreja maravilhosa. Pega um Deus que pune, aí você não aguenta mais ser punido por Deus, você faz o quê?
você começa a fazer automaticamente para você ser o quê? Recompensado. O que você está reforçando? O estômago. Que o meu ventre é importante para a minha recompensa. E é interessante que um macacozinho mais adestrado, eu posso dar ele uma ferramenta, ele, se tiver um pé de coco, ele vai pegar o coco, e ele vai usar essa ferramenta, ele vai abrir o coco e vai tomar água do coco. O macaco, ele é capaz de pegar o coco, abrir o coco, tomar e usar a ferramenta sequencialmente e ainda ensinar outro. Aí eu já tenho um mestre e um diácono dentro da igreja. Aí se eu pegar um outro macaco, você vai ver que o macaco está lá catando o carrapato do outro, tirando pelo velho do outro, tentando sarar o outro que está arranhado, lambendo a ferida dele, já tem um pastor. E tem um macaco que já vai na frente e conta para os outros. E aí o outro macaco vem e fala que tem ali coco. E dá para comer coco e fruta. Aí você vai, já tem um evangelista. Estou mentindo o que eu estou falando? Estou não. É pior. E tem o chefão dos macacos, ele vai na frente e acha um outro lugar. Eu aposto, ele já foi na frente, achou outro lugar, implantou outra macacada. E se acabar tudo ali e não tiver nada, isso acontece? Vai um na frente, vai um missionário lá na frente, descobre que tem uma outra coisa dando movimento lá na frente, que eles fazem, muda todo mundo para lá. Porque lá agora tem comida e aqui não. Se acabar a comida. Olha que interessante, o macaco faz até filho. Aumenta a igreja. Mas sabe o que o macaco nunca vai fazer? Plantar o coco para a geração seguinte. Eu vou falar de novo para ver se você vai entender. Um macaco nunca vai fazer é plantar um coco para a geração seguinte. Não é que ele não foi ensinado. Para ele não tem sentido. Porque ele não é geracional. Os que vierem a partir do que ele fabrica, tem que fazer exatamente a mesma coisa que ele faz. Porque ele é limitado. Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes nós estamos assim. Nós sabemos que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós sabemos que Deus manifestou o Filho dele naquela cruz por nós. Nós sabemos que o Espírito habita dentro de nós. Nós sabemos que nós agora andamos em novidade de vida. Mas nós não estamos comprometidos com a geração. É interessante pensar nisso? E por que o macaco é interessante a gente pensar no macaco? Porque o macaco é um ser primitivo, mas tem um cérebro extremamente operacional igual ao nosso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu leio nessa noite que Deus te abençoou, que Deus te escolheu, você entende isso a partir de que visão? Venha sentar. Ian, senta aqui, por favor, tio. Vocês dois. Senta aqui, por favor, que aí ficam os dois ali. Como é que você pensa nisso? Na escolha de Deus por você. Que você vai ter que fazer coisas para Deus, para ser abençoado? Ou é a sua natureza, que a imagem e semelhança daquele que te criou é que te abençoa? Quando você pensa nessas coisas que Deus preparou para você, você pensa que você tem que fazer coisas para Deus, para ser abençoado?
Ou é a sua natureza, que é a imagem e semelhança de Deus, é o Espírito que está dentro de você, que te abençoou. Então, só o fato de você estar respirando significa que você é o quê? Agora, todos aceitam a bênção? Todos entenderam? Cabe a quem ensinar a plantar o coco? Então, cabe a nós deixarmos de ser o quê? Operacionais, macacos. Mas o que nós preferimos fazer? Pegar a pedra e fazer o quê? Quebrar o coco. Deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. O homem caído, o homem do pecado, o homem sem Deus, o homem que está condenado à morte eterna, ele fez das suas escolhas o seu Deus. Se você não entender, em nome de Jesus, levanta a mão que eu vou explicar, porque isso aqui é complicadinho mesmo. Deus habita na sua satisfação e nas suas necessidades e interesses. É o nosso homem natural, o nosso instintivo. É o macaco. Vou falar de novo. Porque ninguém está entendendo, gente. Se você não entender, não adianta eu continuar pregando. A minha mulher não entendeu, ô glória. O homem caído, o homem adâmico, ele é instintivo. Ele tem uma racionalidade que a Bíblia vai chamar de animal e diabólica. Como está escrito no livro na carta de Tiago, capítulo 4. É uma inteligência irracional. Perdão. De instinto. Ali não é de irracionalismo no sentido animal, mas de instinto. E qual é o nosso instinto do nosso natural? Colocar nossa satisfação no lugar de Deus. Então, o nosso Deus é aquele que faz a minha vontade. É aquele que anda segundo os meus interesses. É aquele que olha a injustiça que eu vejo e eu não vejo que eu sou fruto de manifestar a justiça de Deus, porque eu fui justificado em Cristo. Mas é Ele que tem que corrigir os outros, porque eu entendo que aquilo está errado. Então, esse homem natural, ele é instintivo. Ele está caído no seu pecado, e as suas escolhas são o seu Deus, é o seu ego. E esse Deus que habita, ele habita na sua satisfação e nas suas necessidades e nos seus interesses. Qual é esse problema de não entender a escolha que Deus fez por mim? É porque Deus não me escolheu porque eu prestava. Não é porque Deus me escolheu porque eu tinha o meu ego como o meu centro da minha vida. É porque antes da fundação do mundo e antes do pecado eu não fui feito para isso. Eu fui feito para habitar num lugar de bênção. Eu fui feito para habitar na própria presença dEle, num lugar irrepreensível, santo, e aonde o seu amor era manifesto, a sua vontade era manifesta. E de certa forma, eu não sei, né? Ou melhor, eu sei. Eu já disse que a macacada gera macacada. Mas assim, de uma certa forma que nós ficamos agarrados num Deus que nós conhecemos, mas presos a um Deus que tem poder para resolver os meus interesses e as minhas vontades. Eu aceitei Jesus. E por causa de Jesus eu estou disposto a fazer grandes coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa lepra adâmica que nós carregamos, a palavra lepra na Bíblia, ela chama tissará. Tissará não fala de uma lepra só, orgânica. Fala de algo da nossa alma caída pelo pecado.
E essa alma, é interessante que quando ela recebe uma palavra que atende à necessidade dela, ela está disposta a fazer algo grande, mas ela tem dificuldade de fazer coisas pequenas, de escolher a coisa certa. Vou te dar um exemplo. Naamã encontra uma profeta dentro da sua casa. Olha que interessante. Essa menina, ela estava escrava dentro da casa de Naamã. E ela fala dentro da casa de Naamã: ah, se o meu senhor tivesse com o profeta. O profeta, ela descobre quem é, ele descobre quem é. Quando chega lá, ele vira no avesso, porque o profeta não tratou ele como ele se achava o quê? Digno de ser tratado. E muitas vezes nós estamos assim, né? Fazendo coisas para Deus, andando debaixo de uma palavra profética, mas Deus não me ama, porque se me amasse, Ele faria a minha vontade. Não, porque Ele te ama, é porque Ele não faz a tua vontade. Ian, faz isso não, filho, por favor. Você vai entender depois. Eu tenho hipersensibilidade auditiva, ele está arrastando o pé aqui, ó. Ninguém está ouvindo, eu estou ouvindo parecendo estar na caixa de som. Mas vamos lá. Aí Naamã, quando chega lá, encontra o profeta fala uma coisa simples para ele. Ó, você faz o seguinte, vai lá tomar um banhozinho de 7 mergulhos no Rio Jordão, você vai sair de lá limpo. Só uma pergunta, para um general de guerra que estava em pleno combate, vencendo todas as guerras que ele tinha, era difícil ele entrar no rio? Ele nem falou assim, arranca a sua capa de general, ele nem falou, não, você vai lá e se lava no Jordão 7 vezes. É difícil fazer um negócio desse, gente? Mas o que acontece? Ele veio na sua visão do seu profético, que o profético dele ia atender a necessidade dele. Aí o soldadinho dele fala assim, meu senhor, olha como é bom às vezes o general ouvir soldado, né? Meu senhor, se te tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? E ele fala, mas lá em Damasco tem rio muito melhor. E tinha, mas não era o Jordão. Não tinha a vida de Deus. Não tinha um lugar que eu fui escolhido em Deus. Não tinha a presença de Deus. Não tinha a palavra só se cumpre onde Deus está. Aí ele é convencido, depois de muito, soldadinho lá, ô meu Senhor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, vai lá. Ele se lava, o que acontece? Quantas coisas pequenas na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a limpeza da casa, ou com aprender alguma coisa nova, ou estudar alguma coisa, quantas coisas você tem deixado de fazer? Fica aqui, a reflexão. Mas voltando, eu preciso entender que a minha escolha, tudo isso que eu falei, é para a gente entender uma coisa. A minha escolha, ela precisa estar relacionada à geração seguinte. Eu vou falar de novo. A minha escolha precisa estar relacionada à geração seguinte. Abre Deuteronômio 30, por favor. 30 e 19. Olha o que Deus fala para o seu povo. Hoje invoco o céu e a terra
como testemunhas contra vós, de que apresentarei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas plenamente, vós e vossa, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurara dar aos teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e... Você não está debaixo de uma bênção hoje que não foi dada a alguém antes. Alguém escolheu conhecer Jesus para te apresentá-lo. Cara, alguém escolheu na tua casa passar por algum tipo de situação para que você não pudesse ter outra situação. Alguém escolheu investir, certo ou errado, em alguma coisa, para que você, de alguma forma, pudesse honrar aquilo que foi investido. Mas o senhor não sabe a minha história. Eu te faço uma pergunta. Essa história foi escolhida por Deus. Porque se você soubesse quem é você ia concordar com Deus sobre a sua história. Qual a nossa questão? É que nós escolhemos a partir do coração. Só que o coração do homem, ele é o quê? Estão entendendo, queridos? Então, o que é o coração do homem? Vamos lá. Imagina eu pegar essas crianças. Igual ontem, aqui fora estava um parque de diversões. Tudo organizado, tudo, né? As instruções, os números, tudo bonitinho, não estava? Mas imagina eu pegasse só as crianças e falasse assim, ó, pode brincar à vontade. Fala aqui para mim, vocês iam obedecer às placas, vocês iam ler as placas para brincarem? Eu não. Não. Vocês iam fazer o quê? Sair brincando. Não é verdade? Não ia? Por quê? Porque criança, se ela entrar num monte de lugar onde tem um monte de brinquedo, o que a gente vai fazer? Brincar. Valeu. É isso. Assim, ó, na tampa. Acabou. Se eu solto uma criança no meio de um monte de brinquedo, o que eu vou fazer, tio? Não tem justificativa, não tem questionamento, não tem ordem, não tem nada. Eu vou simplesmente fazer o quê? Me lançar. Ele não sabe escolher uma coisa, da outra, ele não sabe escolher qual que vai, não. E um detalhe, ainda tem um perigo, por quê? Porque a depender de onde eu soltar, se eu não regular a idade, eu posso deixar uma brincadeira que não é para a idade de quem? E o que acontece? Ele se machuca. Então, muitas vezes, nós estamos assim. E achando que Deus escolhe assim. Sabe qual é o grande problema aqui? É o seguinte, que quando eu dou o sim para um brinquedo, eu estou dando não para um monte de outros brinquedos. Mas a minha alma, ela quer brincar com? E de uma vez só. Você quer ver legal? Eu já fiz isso. Você bota seus brinquedos em ordem e solta um monte de criança. O que for na frente, sabe o que ele faz? Ele vai pegando todos os brinquedos que ele pode e leva para um canto e aí ele começa... Se o outro vier pegar, ele fala, não, primeiro eu vou brincar, depois eu brinco. Só que Deus está falando claramente, ó, eu vou colocar diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda diz, ó, escolhe, pois, o caminho, não é a vida, escolha o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e a vossa, toda a minha escolha está impactando na vida de Sofia, de Arthur e da geração seguinte. A gente pode não querer, a gente pode não aceitar, a gente pode fazer o que quiser, mas essa é a verdade.
Por isso que Deus teve que nos escolher antes da fundação do mundo. Porque Ele já sabia o que nós escolheríamos. E esse caminho é interessante, que se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, aponta o caminho da vida. Quem é o caminho da vida? Eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vê o Pai, não sei por quem. Bom. Deixa eu falar, quando você vai escolher qualquer coisa, você escolhe a partir de Jesus ou a partir de você? Eu preciso entrar no nível de maturidade. Eu preciso entrar no nível de revelação. Eu preciso entrar no nível de comunhão com Deus. Que ao escolher o que eu preciso escolher, eu não tenha problemas com aquilo que eu não escolhi. Posso. Eu preciso entrar no nível de maturidade, de verdade do Espírito, de relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, com fé. Que ao escolher algo em Deus, eu não tenha problema do que eu não escolhi. Porque muitas vezes quando você escolhe alguma coisa em Deus, você arrumou uma briga no lado contrário. E aí quando o lado contrário se levanta, se você não estiver firmado em Deus, sabe o que acontece? O problema é que se você deixar de desescolher Deus, vai dar zebra. Porque não tem como. Então, as minhas escolhas, elas podem trazer bênção, sim. Ela vai trazer o caminho de vida, sim. Está relacionado a outra geração. Agora, porque está relacionado a outra geração, há uma guerra. E eu preciso estar disposto a guerrear. Eu fico imaginando, olha que interessante. Se escolhas está relacionada a propósito, imagina você casar sem saber qual é o propósito do indivíduo. Mas ele é bonitinho. Porque começa assim, né? Eu quero um varão cheio de Deus, com o propósito de Deus, todo iluminado. Aí começa a demorar o varão. Aí agora eu quero um varão, e bonito e né, saradão, e né, 0% de gordura. Diet light. Aí não aparece o varão, diet light, aí só, basta ser cheio de Deus, pode até ter uma barriguinha, não tem problema. Aí, vamos que vamos. Aí não aparece também, Senhor, em nome de Jesus, manda um homem. Daqui a pouco já está na apelação, Senhor, mesmo que ele não é convertido, eu faço ele se converter, mas manda um. Cuidado, cuidado. E vou dizer mais, a coisa não melhora por causa disso. Olha que interessante, você pode escolher em Deus. Aí você fala assim, mas eu quero ter um filho. Aí Deus vai lá e fala assim, entrega teu filho. Sobe, sacrifica ele. Mas é o filho da promessa. Mas foi eu que dei. Eu pego de volta. Toda escolha vai te apontar para um sacrifício se você estiver focado na vida eterna. A questão, queridos, não é ter uma vida ruim no mundo. Não, o mundo é uma maravilha. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Mas até para usufruir disso tudo, eu preciso saber escolher. Preciso saber escolher não a partir de mim. Eu preciso entender que Deus me levantou nesse tempo, que a minha vida está nesse tempo por causa de uma geração seguinte. O amor que Deus trouxe sobre mim, Ele trouxe também um lugar que Ele me colocou. Ele me trouxe uma responsabilidade de representar a escolha dEle por mim. Isso é muito complicado, isso é muito sério. Isso é uma guerra que a gente vai carregar dentro de nós o tempo todo. E aí fala, mas o diabo, não, é Deus que está falando, eu estou colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha Deus já te escolheu para viver. Deus te escolheu para ser abençoado. Deus te escolheu para fazer parte de alguém que vai mudar a história desse mundo.
Deus te escolheu para ter filhos, para mudar a terra. Mas nós precisamos nos associar com Deus. Nós precisamos fazer parte da aliança que Ele tem conosco. Cara, tem uma questão no judaísmo que eu acho massa, assim, a criança ela só pode avançar em maturidade depois que ela entende a lei de Deus toda. O homem só tinha maioridade a partir dos 30 anos, por isso Jesus startou seu ministério a partir dos 30. Porque eles passavam até os 30 estudando na palavra, e isso tinha que ser inculcado na mente das crianças, para quê? Para passar de geração para... Cara, nós hoje estamos tão macaquinhos, e se te ofender, que bom. Nós estamos tão macaquinhos que se Deus me abençoar, já está bom. E é quando a gente não vê a mão de Deus chegar, a gente começa a barganhar. O filho está namorando uma menina que não é crente, não tem propósito nenhum com Deus, ele está com os 2 pés no mundo. Se eu arruma, traz ele de volta, Deus não traz. Então arruma pelo menos uma crente para ele. Aí não arruma, então converte pelo menos os 2. Cara, tem propósito nisso. E sabe o que é pior? Muitas vezes os filhos vão errando, né, as ovelhas vão errando, e a gente vai pagando preço junto. E muita gente vai financiando a desgraceira. Cara, a gente veio para Jesus, a gente encontrou um monte de situações que nos confrontaram. Cara, arrependimento faz, você tem que fazer o caminho de volta. Então, um monte de coisa que você errou lá atrás, você precisa ser corajoso para hoje, sabe fazer o quê? Acertar. Se arrepender. Quem não faz caminho de volta, mesmo tendo entregue sua vida para Jesus, não se arrependeu. E ponto. Agora, tem bênção e tem maldição. E aí se você for lá em Deuteronômio 28, eu não vou porque não vai dar tempo, e 29 vai dizer, se você fizer escolher obedecer, todas essas bênçãos te seguirão, mas se você escolher desobedecer, todas essas maldições virão sobre ti. Depois você lê em casa. 28 e 29. É o que justifica esse texto aqui, 31. Amém, queridos? Tem escolhas que agradam aos olhos, mas não agradam a Deus. E a responsabilidade é nossa. Porque toda escolha vai partir de onde? Do teu coração. Aí Caim e Abel vai lá, oferece um sacrifício, Caim vai lá e oferece outro. Uma oferta, e Abel oferece sua oferta, Caim oferece a sua oferta. Deus aceita de Abel, mas não aceita de Caim. O que Deus fala com Caim? Vamos ler lá, Gênesis 3. Perdão, 4. Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia não agradou de Caim e de sua oferenda. E por este motivo Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo, dominá-lo. É a mesma coisa que eu estou falando. Escolha. Olha, eu não aceitei por quê? Porque seu coração não estava alinhado com as escolhas que eu escolhi para você. Aí está falando agora, ó, se você dominar o seu desejo que está dentro de você, sua ira, sua natureza, o seu ego, o seu estômago, não é certo que serás aceito? Agora, olha o que a atitude de Caim faz. Contudo, propôs Caim e seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo.
E quando estavam lá no campo, aconteceu que Caim levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Queridos, não se engane, Deus sabe da sua escolha e do seu coração. Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar as tuas mãos e o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais sua força. Serás fugitivo e errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor, mas o castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face. Serei fugitivo e errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e matasse. Caim se retirou da presença do Senhor, foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Caim coabitou com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual o nome foi Enoque. Enoque foi pai de Irad, e aí vai dizer toda a genealogia. E todo mundo que nasceu de Caim foi amaldiçoado. Olha que interessante. Tu imagina o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui que eu estou tomando como verdade cada dia. A minha natureza, quando é exposta a uma escolha que não é de Deus, ela vai brigar para que ela se cumpra. A minha natureza, quando está exposta a uma escolha que não é de Deus, ela vai brigar. É igual o vício. Por exemplo, eu digo que eu sou ainda, né? Não porque eu pratico, mas eu me mantenho assim na mente. Viciado em pornografia. Eu sei o que starta em mim a vontade de ver pornografia. Então, quando eu estou assim, qual é a voz que eu vou ouvir? Vai lá, agrada-te do teu demônio, teu Deus, e satisfaça a vontade do teu coração. Enche a tua barriga, você merece. Cuidado como você merece. Cabe a quem dominar esse desejo. Senhor, afasta de mim esse cálice. Uhum. Mas não seja como a minha vontade, mas sim a... Cabe a quem cumprir a vontade agora de Deus? Estão entendendo? Sim ou não? Cuidado, gente, se você não tem uma voz profética, se você não tem uma direção clara, se você não sabe o que você está fazendo, não se mova. Se você escolher pelo que Deus já escolheu de um caminho de vida, você já está seguro. Fica com a palavra. Fica com a verdade. Mas eu não entendi ainda, então você faz o seguinte, ó, você fica parado na verdade até que você entenda. E se você não entender, não se mova. Porque o que salva é a obediência, não é o que eu faço. É o que eu obedeço. Eu vou chegar aí, mas vamos ler primeiro 1 Coríntios 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Aquela do macaquinho. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana, mas da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tantos os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de
Deus. Deus não escolhe como a gente. Pelo contrário, o que Deus escolhe para nós é loucura, loucura, loucura. Tanto é que Paulo vai escrever ainda na segunda carta a Éfeso, pedindo a Deus que dê a ele espírito de sabedoria e espírito de entendimento. Quando você for escolher, eu preciso fazer uma métrica rapidinho assim, ó. Se eu fizer isso, o que eu ganho? Se eu fizer isso, o que eu perco? Se eu não fizer isso, o que eu ganho? Se eu não fizer isso, o que eu perco? Isso é uma forma racional de você fazer uma escolha. Mas o que Deus está falando é algo muito maior. Ó, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha o caminho da vida. As escolhas, queridos, não são algo que eu faço agora, daqui a pouco não. Eu deixei de escolher isso porque eu escolhi outra coisa. Não, agora eu escolhi, não. Ele está dizendo o seguinte, há um processo, porque a minha e a sua escolha em Deus está ligada ao propósito de Deus para mim e para você. E é no caminho que Deus vai revelando. Você quer ver uma coisa? Quando Davi saiu do caminho, ele adulterou. Enquanto ele estava no caminho dele, o que acontecia? Vencia todas as guerras, o Senhor era com Davi, o Senhor jogava os inimigos no chão, o Senhor, até quando eles estavam perdendo, Deus mudava o placar. No dia que ele deixou de fazer o que Deus havia mandado, escolhido para ele fazer, e ele escolheu ficar em casa, o que ele fez? Adulterou, matou seu amigo, fez um filho, o filho morreu, e a desgraceira veio sobre a sua casa. Um filho matou o outro, um tomou o seu governo, seu trono, ainda queria matá-lo. Estão entendendo? Estão entendendo? Eu preciso saber. Eu preciso escolher o que Deus escolheu para mim. Portanto, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. E não o poder de Deus. Porque quem conhece a vontade de Deus tem autoridade. Quem conhece a vontade de Deus tem autoridade. E quem tem autoridade tem poder para realizar o propósito. Agora, quem tem o poder não necessariamente tem o quê? Autoridade. Olha que interessante. Enquanto Pilatos estava crucificando Jesus e os fariseus estavam achando o máximo, eu pergunto, quem tinha poder ali? Pilatos e os fariseus. Quem tinha autoridade? Se eles bem soubessem quem estavam crucificando, você acha que eles teriam colocado ele na cruz? Mas, como é que Jesus conquistou a sua autoridade? Aceitando a vontade de Deus, na hora que ele escolheu não aceitar. Vou falar de novo. Quando é que Jesus entrou no mais alto nível de autoridade, que rasgou os céus, fendeu a terra, foi no inferno, pegou a chave da vida e da morte, trouxe e consumou toda a sua obra? Foi quando ele estava com uma vontade, baseado naquilo que ele estava sentindo, porque era extremamente difícil. Eu não vou abrir não, lá em Mateus 26. Você sabe do Gólgota, não sabe? Ele estava suando sangue. Ele levou 3 para ir com ele. Pelo amor de Deus, vamos orar comigo. Aí ele deixa os 3. E eles dormem. E ele vai, e ele volta e fala, vocês não podem, acordem em nome de Jesus. Eu digo nessa noite, acorde. Ore. Para você não entrar nisso. Porque escolher na hora que está tudo bom é fácil.
Mas escolher na pressão, na angústia, na depressão, no medo, no pânico, do jeito que Jesus estava ali naquela hora, sabendo que o traidor já tinha ido. Se você pegar o contexto de Mateus 25, Mateus 26, você vai ver que Jesus tinha acabado de ver que Satanás estava na porta esperando Judas. E Jesus estava na ceia, partindo o pão, dizendo: comai, esse é o meu pão, é o meu corpo que é dado por amor a vós. Esse é o meu sangue. Em seguida ele fala assim, ó, aqui está aquele que vai me trair. Na hora o diabo entra em Judas. E naquela hora Jesus sabia, chegou minha hora. Pedro ainda fala: vou morrer pelo Senhor. O galo vai cantar 3 vezes. Aí o soldado vem, pega ele e leva. É nesse contexto que ele está chorando, falando: pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Qual era a vontade de Jesus? Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, que eu aprendo aqui, ó, a minha escolha não pode estar relacionada ao que eu estou sentindo, nem a minha vontade, mas a obediência ao caminho da vida. A obediência escolha a vida e a bênção. Mas se não for, faça com que eu beba. Queridos, nós precisamos nos responsabilizar por um evangelho que nós devemos. Se Jesus tivesse a oportunidade ali, o Pai não tivesse trazido ele na obediência, eu e você hoje estávamos condenados ao inferno. Quando nós escolhemos sem entender o que nós estamos escolhendo para a geração seguinte, o mundo está do jeito que hoje, porque a criação geme pela manifestação dos filhos. O que falta no mundo não é uma justiça, é uma igreja que se responsabiliza por o mundo. É uma igreja que ama o pecador. É uma igreja que tem uma identidade de filho, que vai lá e vai falar assim: você tem um pai, eu preciso te apresentar pai porque você é meu irmão. Mas eu não sou seu irmão, não. Quando você souber que é meu pai, você vai saber que você é meu irmão. É uma igreja que olha para a prostituta, que olha para o homossexual, que olha para o pecador, que olha para o santarrão, que olha até para o crente. E não vê ele pela condição que ele é, mas vê ele pelos olhos do Pai que tem sobre ele. Nós precisamos saber uma coisa: quem escolhe o caminho da vida, evita o caminho da morte. Provérbios 15, 24, eu não vou abrir não, mas ali está dizendo exatamente isso. Escolher uma troca de uma possibilidade por outra. Mas eu quero fazer a minha vontade. Sabe que você trocou a sua vontade pela de Deus, e a de Deus pela sua. Mas apóstolos, não é fácil não, não é não. Por quê? Porque as escolhas apontam o caminho que eu estou seguindo. Toda escolha mostra o caminho que você está seguindo. E por que nós somos então colocados à frente das escolhas? Porque antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele. Você é livre. Isso aqui deve ser a frase mais difícil depois de uma pregação dessa da gente ouvir. Você é livre para escolher. Você só pode escolher porque você é livre. Por isso que Deus, já sabendo da nossa escolha, nos dando essa liberdade, Ele escolheu pegar o seu filho e colocar naquela cruz. Que horas são? 9h50. Você é livre. Você precisa entender isso.
Porque da mesma forma que eu escolho que eu sou livre, eu posso escolher Deus, eu também sou livre para sair daquilo das armadilhas que o diabo armou para mim. Eu sou livre para sair do pecado que o diabo tem colocado apresentado em mim, do que a minha carne tem desejado. Eu sou livre para poder parar e consertar e fazer o caminho de volta. Você é escravo quando você sabe que você tem que fazer uma escolha e você faz segundo a sua alma. Aí você está sendo escravo da sua alma. Mas no espírito, você é livre. 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 Você é livre no seu espírito. Agora, cabe a você matar a tua carne. E escolher o bem. Porque se você escolhe na carne, você vai semear na carne e você vai colher aonde? Mas se você escolhe no espírito, você vai semear no espírito e vai colher aonde? Mas, e fulano que fez isso comigo? E Beltrano que aprontou essa? E o pastor que fez isso? Você é livre. Deus usou seu poder de Deus para nos fazer como filhos e ser um pai para nós. Deus nunca teve a intenção de revelar a nós o seu poder, e sim a sua vontade. Jesus tinha ou não tinha o poder de sair da cruz? Que bom que ele não saiu. Jesus tem ou não tem o poder de mudar tudo? Mas quer mudar você. Jesus tem ou não tem o poder de entrar na tua vida e mudar tudo? Mas ele está batendo a porta do teu coração para você fazer uma escolha. Você precisa se responsabilizar por ele, pela escolha que você está fazendo. Sabe quem quer que você não tenha escolha? O mundo. Cara, eu tenho 45 anos, eu aprontei pra caramba, dos 13 aos 21. Eu olho para a juventude de hoje, estão fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Isso não é ser livre, isso é ser escravo. Hoje eu sou livre. E não faço nada disso. Me alegro com coisas que antes não me alegravam. Você é livre. Eu quero terminar trazendo aqui uma questão muito interessante. Eu falei de Davi na sua escolha errada, mas deixa eu falar de Davi na sua escolha certa. Quando a gente fala de escolhas, quando a gente traz essa questão de Deus não agradar a minha vontade, mas a vontade dele se manifesta, e para isso eu tenho que escolher. A gente tem dificuldade de entender algumas coisas. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se Davi estivesse na casa do seu pai, não tivesse passado pelo leão, pelo urso, cuidando das ovelhas, né? Passado por Golias e Saul, ele teria sido preparado para o trono? O que eu aprendo aqui é que Deus não me mostra aonde Ele quer me levar. E se Ele me mostrar, Ele não me mostra o processo. José viu o que ia acontecer, mas José não sabia como ia acontecer. E nem o processo que ele ia passar. Agora é interessante. José escolheu Davi escolheu sair de casa, até porque não tinha aparência, nem formosura, cabelinho vermelho, pequenininho. Mas o coração, ó. Aí estava lá no campo, treinou com o leão. O leão preparou Davi para onde? Para o urso. Treinou com o urso. O urso preparou Davi para quem? Para Golias. Treinou com Golias.
Golias preparou Davi para quem? Para Saul. Treinou com Saul. Saul preparou Davi para quem? O governo. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Aí Deus falou, beleza. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu. Mas não adianta você ser chamado e não aceitar o quê? A escolha de Deus. E não escolher com Deus. José foi. Para onde? Para o calabouço. Aí serviu tão bem lá que foi para onde? Na casa do Potifar. Ninguém entendeu Potifar, mas tudo bem. Potifar. E é interessante que quando ele estava no auge da sua escravidão, moleque bonito, bem feito, cheio de sabedoria, prosperando o seu senhor, cuidando da casa do seu senhor, sendo o cara, ele teve que enfrentar talvez o seu maior desafio. O maior desafio de José não foi na prisão, foi na casa de Potifar. Por quê? Primeiro, porque ele estava no auge. A gente acha que a gente sempre vai ter que escolher na hora que a gente está como? Na hora que a gente está desculpa a expressão, né? Na merda. Cuidado. As maiores escolhas da nossa vida no auge das nossas vidas. E um detalhe que ninguém às vezes fala, naquele tempo no Egito, era obrigação de um escravo servir ao seu senhor sexualmente. Tanto se fosse homem como se fosse mulher, sabia disso? Pois é. Então se José pegasse a mulher do Potifar, ele estava obedecendo. Até diante de Deus, ele estava, ó. Por quê? Porque ele estava na terra, sujeito às coisas da terra, ele estava debaixo daquele governo, ele estava livre. Ele estava sendo escravo, como ele estava. Mas mesmo ele tendo a possibilidade, ele decidiu escolher Deus. Honrar a Deus. Se permanecer fiel. Sabe para onde ele foi pela sua escolha? Para a prisão de novo. Mas se ele estivesse na casa de Potifar, ele ia conhecer o padeiro e o copeiro? Não ia. Não é o lugar onde as suas escolhas te levam. É o propósito que ela tem na tua vida. E o propósito de José não era ser governador do Egito. Porque quem tinha poder no Egito era Faraó, mas quem governava o Egito nesse tempo foi quem? Foi José. Mas qual era o objetivo ali? Salvar o Egito? Não, o Egito foi salvo pela bênção que haveria de vir sobre o povo de Deus que foi guardado no Egito para ser o quê? Para ser alimentado daquela fome. O propósito de José era salvar o seu povo. Agora, o seu povo que foi salvo acostumou tanto com o Egito, que Deus teve que levar a mão sobre o coração de Faraó para o povo sair do Egito e ir para um lugar que Deus havia escolhido para eles. Então não se iluda porque você foi salvo e está hoje na presença de Deus. Porque você pode estar parado e gostando da escravidão da religião. E Deus vai pesar a mão em alguém ou em alguma coisa para te tirar do lugar que você está, para você entender o que é Canaã. Canaã é um lugar onde a nossa alma é conquistada por Deus definitivamente. Canaã é aquele lugar onde nós nascemos da água e do Espírito. E nós não só nos tornamos uma fonte, mas nós tornamos uma fonte de vida a jorrar. Amém? Vamos parar por aqui. Não escolha segundo os seus olhos nem seu coração, mas segundo o propósito de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus para a tua vida é que você tenha vida e vida em abundância. É um caminho de vida e não de morte. É um caminho de bênção e não de maldição. E é nesse caminho que Deus vai começar a tratar o seu caráter, a sua santidade, né? Onde Ele vai te levar para a presença. E é nessa presença
que a sua vida será transformada. Em nome de Jesus, o poder de Deus é magnífico, é transbordante, é maravilhoso, os milagres são fantásticos. Mas mais do que o poder de Deus, é a vontade de Deus na tua vida. Lute pela vontade, não se contente com o poder. Em nome de Jesus. E entenda definitivamente, as tuas escolhas definem uma geração. O relacionamento com Deus, ele é uma cruz, por quê? Porque na cruz eu tenho na vertical o meu relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também tem na horizontal, por quê? Porque eu preciso amar o próximo como Ele nos amou. Um novo mandamento vos dou. Que vocês amem, João 13,14, que vocês amem, porque Ele está no lugar preparando uma morada para nós. Mas que vocês amem uns aos outros verdadeiramente, porque assim vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Vocês vão dar testemunho de mim. Quem é o meu próximo? Se você abrir o braço aí, você vai descobrir que você é uma cruz. E quando você abre o braço, quem você encosta aí, ó, o próximo. E a sua relação com Deus, as suas escolhas com Deus, está afetando quem? O seu próximo. Mas você não é uma estátua que está parada, você está em movimento, portanto, o Espírito de Deus está se movendo em você. Ele está se movendo através de você. Ele está se movendo no seu propósito. O amor não é estático. O amor é uma atitude, é uma ação. Entenda o que Deus está falando com você hoje. Escolha a vida, escolha a bênção, porque se você escolher, eu tenho um caminho para você, um caminho de vida e não de morte, um caminho de paz, para vos dar o fim que desejais. Mas seja corajoso para fazer as pequenas coisas, seja corajoso para fazer o caminho de volta. Não é fácil. Falar com o filho, sem você perder o seu lugar, né, de pai. Fala assim, eu errei com você, me perdoe. Eu entendo que eu fiz estava errado. Isso não vai te tirar autoridade, pelo contrário, te tira o teu poder, mas te enche de autoridade. É difícil como filho chegar para o pai e falar, pai, errei, pequei contra ti e contra Deus. E o pai vai falar assim, faz uma festa aí que meu filho voltou, porque aquele que estava morto agora reviveu. A gente precisa de ser confrontado no nosso orgulho. Chega para o seu marido e fala, eu errei com você como esposa. Chega para sua esposa e fala, achei massa, ontem a galera chegou, John chegou, ela deu logo um esbregue em John. Você não fez o que eu te mandei. Aí eles falam na linguagem militar, né? Você me deu, como é que é? Me deu os equipamentos, a missão, como é que é? Isso, eu cumpri a missão com as ferramentas que foram fornecidas. Aí ele, não, mas eu fiz conforme você. Ele ficou quieto. Hoje ela foi lá, maravilhosamente, falou assim, gente, eu estou aqui pedindo perdão a vocês, porque eu condenei meu marido ontem e ele cumpriu a missão com as ferramentas certas, quem errou fui eu. Cara, achei aquilo lindo. Achei aquilo lindo. Cumpriu a missão com as ferramentas, escolha obedecer. Escolha obedecer. Faz o caminho de volta. Mas nós temos um tripé, nosso ministério simples, santo e sobrenatural. Por que nós somos inclinados? Porque assim, a gente vai ver quando Deus se manifesta, é a simplicidade que faz com que a santidade aconteça. E é na santidade, no ambiente de glória, que a manifestação do sobrenatural vem. Você não precisa fazer nada para comer comidinha com Deus. Não, Paulo fala assim, se a gente bem examinasse a nós mesmos, antes de comer do pão e beber do cálice, nós não precisávamos do juízo. A gente precisa discernir o corpo, e o corpo é o que vai além de nós. Escolha erguer os olhos e ver os campos que já estão maduros para a colheita.
Mas o meu Deus sabe da sua necessidade. Pode uma mãe amamentando se esquecer do seu filho? Seria uma coisa assim absurda de acontecer. Todavia diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. A profecia é essa: eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe do seu casamento, Deus sabe do seu filho. Agora você tem que olhar para tudo isso como sendo de Deus. Há um reino dos céus para se manifestar na terra. Eu só posso fazer isso, escolher todo dia, santificar o nome do Senhor, para que o reino venha, para que o reino venha. Ficar de assessor, né? Brincadeira. Fica de pé, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo vasculhar o teu coração. Paulo, em Romanos 8, ele vai nos ensinar que o Espírito aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Deixa o Espírito te pegar nessa noite. Deixa Ele trazer a revelação da vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus, querido, ela é boa, é perfeita e agradável. Mas ela não é aceita se eu não passar pela transformação da minha mente. Essa mente natural, que tem os seus interesses e as suas vontades no centro, elas não atendem à vontade de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo. Reconheça nessa noite os teus caminhos. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Oh Jesus, essa é a verdade. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre e coma do pão. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está nele.
sou livre. Onde o Espírito de Deus está, se eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos liberdade está nesse lugar. Estávamos cantando e eu via pessoas saindo do lugar e vindo aqui para frente, dizendo para o Senhor: eu errei o caminho, mas eu estou voltando para casa. Não é voltar para a igreja, queridos. Também, né? Porque há um corpo, mas voltar para casa. Você que errou o caminho, você pode estar dentro da igreja, você está no caminho, você saiu do caminho. Se você é essa pessoa que eu vi vindo para cá, venha cá que eu quero orar com você. Se o teu coração está queimando hoje de fazer esse caminho de volta para o Senhor, venha. Acertar seus planos com Deus, venha. Acertar seu chamado com Deus, venha. Eu não sei, o Senhor sabe. Mas eu vi você saindo do seu lugar e vindo aqui, fazendo o caminho de volta. Então, em nome de Jesus, se há alguém que precisa fazer o caminho de volta nessa noite, vem aqui, eu quero orar com você. Eu sei que tem. Você pode até ir embora sem fazer isso, mas eu sei que tem. Deus já te viu. O Espírito já viu teu coração. Amém? Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Seja livre. Amém? Vamos orar então. Ianzinho também está aqui na frente. Aleluia. Aleluia.
Jesus. Pai, somos gratos, Deus, pelo seu amor. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Senhor, pela vida do teu filho. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Senhor. Oh, Deus. A tua presença por si só, Senhor, toca os nossos corações. A tua presença, Deus, nos enche, nos constrange. A tua presença nos constrange, Pai, e nos coloca na posição de onde nunca deveríamos sair. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor e que transforma em livre, Deus. E que transforma em livre todo aquele que entrega o teu coração a Ele, Jesus. E enche o coração. Cantaramanães, chantaramanães. Cantaramanães, chantaramanães. Oh, Senhor, o Senhor que transforma a nossa vida, os nossos corações e nos enche da tua verdade e nos faz caminhar a passos firmes com a convicção que o diabo não pode nos tomar, porque o nosso coração é teu, a nossa vida é tua e escolhemos por ti, Deus. Cantaramanães, chantaramanães. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor, obrigado pelo teu amor e pelo teu zelo. Obrigado por tudo que o Senhor tem construído. O Senhor tem feito coisas tão grandiosas no nosso meio, com tanta profundidade. Obrigada, Deus. Nós não somos mais os mesmos. E que venhamos continuar nos expondo à tua verdade, ao teu querer, e sejamos cheios do pleno conhecimento da tua vontade. E sejamos cheios do pleno conhecimento da tua vontade. Cantaramanães, chantaramanães. Mais vale praticar a tua vontade do que a nossa, Deus. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes estamos muito envolvidos com o nosso estômago, com as nossas vísceras,
com os nossos problemas e deixamos de ser a esperança da glória. Ai, nos perdoa, Deus. Nos perdoe, Senhor. Mas amamos o que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos transformado em pessoas melhores. E tem trazido filhos para a tua casa. E tem trazido filhos para a tua casa, Jesus. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Deus, pela nossa vida. Incomparável é o seu amor. Obrigado porque temos feito o caminho de volta, Deus. Como o oceano, Obrigado, Jesus. muito mais profundo, é como o universo, mas vai além do infinito. É como a luz pro cego, fonte no deserto, é o seu amor, Jesus. Incomparável é, incomparável é o seu amor. Incomparável é, incomparável é o seu